Tema de hoje: casamento, crise no casamento, como virar esse jogo? Para você que está me vendo na sua telinha pela primeira vez, eu sou a Jaque Gonçalves e estou em uma nova missão: ajudar a você a salvar o seu casamento e viver uma história de amor com o seu companheiro. Quando estamos em crise, muitas vezes nós nos julgamos praticamente incapazes de virar aí esse jogo. Mas logo de cara eu quero dizer para vocês que sim, você é capaz de virar esse jogo. Claro que um relacionamento, a gente está dizendo aí que estamos lidando com duas pessoas. Mas se você, como eu digo aí sempre, focar no que lhe cabe, focar naquilo que você tem controle e fazer desse foco uma missão para você, ainda que seja por um curto tempo, se dê essa chance. Estipule um tempo, cada crise aí, às vezes tem crise que já tem aí, que já está perdurando por alguns anos, por alguns meses, enfim. É importante que, antes de mais nada, você avalie, de fato, como é que você quer continuar essa situação, né? Antes, eu quero até dizer para vocês, queridas, é muito mais fácil, é claro, você pegar e falar assim, olha, deu, para mim chega. É muito mais prático, né? Você pensar em como vai terminar um relacionamento do que em como você vai reconstruir a união, reconstruir a confiança, né? Então, antes de mais nada, você precisa aí ter essa decisão de fato querer salvar o seu casamento. E quando eu falo ter essa decisão, não significa apenas falar eu quero. Significa que você está disposta a passar pelo processo de reconstruir o seu casamento, tá? Isso é muito importante. Eu recebi aqui algumas mensagens, aliás, gente, quantas mensagens, né? Vocês aí realmente estão com tudo nas mensagens aí do Messenger, né? E aí o pessoal vem dizendo, Jaque, eu não sei se vale a pena, eu não sei se meu marido me ama, eu não sei se esse relacionamento tem como dar certo mais, já passou por tantas coisas. Bom, se está passando isso pela sua cabecinha, se você é uma dessas aí que me mandou essa mensagem, eu preciso dizer aí umas coisinhas para você refletir. Eu até disse na live de quinta-feira, né? A gente precisa, primeiramente, entender como está esse relacionamento. Como está, em que nível está. É muito importante para um relacionamento dar certo, para um relacionamento ser duradouro, fortalecido. Você e seu companheiro precisam compartilhar dos mesmos valores, dos mesmos objetivos de vida, objetivo de casal. Como eu disse da outra vez, é muito difícil um relacionamento dar certo quando você quer ter muito um filho e o seu companheiro diz não e já explicou para você, enfim, não há nada que mude a opinião dele. Então há projetos de vida extremamente diferentes. E para você abrir mão disso é extremamente doloroso, né? Então, assim, existem algumas situações que você precisa realmente ter a coragem de analisar, encarar este problema de frente, tá? Às vezes a gente tem até ciência que a gente está em crise, né? Mas o que acontece? A gente sabe até qual é o problema, quais são os problemas que são os desencadeadores dessa crise, desse relacionamento, mas a gente finge que não vê, finge que não sabe. Ou às vezes por não saber como lidar com este problema, com esta crise, ou por achar que essa crise com o tempo vai passar. Como eu disse já outras vezes, o tempo não termina a crise. O que termina a crise é você entrar de frente com ela, encarar de frente, enxergar o que desencadeou, enxergar o que pode ser feito para você eliminar com essa crise e fortalecer aí o seu relacionamento. Muitas de vocês mandaram aí para mim que vocês querem sim de fato, mas não sabem como.
E por isso eu fui construindo ao longo diversas lives, diversos vídeos aí, colocando muitas dicas como você fazer por este processo. Antes de mais nada, aliás, antes de mais nada eu falo sempre, né, gente? Mas enfim, você sempre deve prestar bem atenção antes de passar a responsabilidade de como está o seu nível de satisfação da vida. Você deve nunca passar a responsabilidade dessa felicidade para o outro, do nível da satisfação da sua vida para o outro. Se você não está bem consigo, se você não está bem neste relacionamento, tome esta responsabilidade para você. O teu companheiro, ele nunca vai ser um motivo de felicidade, ou não deve ser isso. Porque a felicidade é um estado emocional, um estado de espírito que é seu. É de sua responsabilidade, de sua construção e não do outro. O outro, ele vem para completar. Então, se você coloca, deposita no outro uma expectativa que ele a faça feliz, então você vai se frustrar. Primeiro, e porque, como eu disse para vocês, a responsabilidade da felicidade é sua e não do outro. E o segundo, e não menos importante, é porque se você jogar essa responsabilidade para o outro, você tira a sua chance, a sua oportunidade de fazer o que deve ser feito por você. E com certeza também para esse relacionamento. Então, se você de fato está aí numa crise nesse relacionamento, como eu disse anteriormente em outros vídeos, você precisa focar em você, precisa focar em todos os cenários da sua vida. E você também precisa focar, de fato, em o que você precisa mudar nesse relacionamento. Aí eu vou falar das suas necessidades. Quais são as suas necessidades nesse relacionamento? Vamos nivelar alguns conceitos. As suas necessidades, elas são supridas por você e pela forma a qual você absorve as situações e circunstâncias. E sim, o seu companheiro tem aí algumas responsabilidades em algumas necessidades, né? Então, quais são as necessidades comumente atribuídas ao parceiro? A necessidade de você ser uma pessoa importante para ele, de você ter o respeito dele ter interesse por você. Essas responsabilidades são dele, sem dúvida nenhuma, né? A responsabilidade de também querer fazer dar certo, isso é muito importante. E as suas responsabilidades, resumidamente, é focar em você, nos pontos em que você precisa melhorar, nos pontos em que você precisa aí potencializar. Então é importante esse autoconhecimento, principalmente quando se está em crise. É importante sempre o autoconhecimento, porque ele vai, com certeza, ser base aí para que nós consigamos nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, né? Mas, quando a gente foca aí no autoconhecimento, a gente começa a trabalhar e aprimorar algumas características do nosso comportamento, da nossa personalidade, e a gente vai moldando para melhorar o relacionamento. E o que acontece? Muitas de vocês se deixam levar. Deixa eu arrumar aqui que o pessoal do Insta está pedindo para eu abaixar um pouco a câmera. Pronto, obrigada, gente, obrigada, que hoje eu posicionei de forma diferente. Mas vamos lá. Muitas de vocês se deixam levar por comentários, dicas que, gente, olha, são assim, bem intencionadas, mas nada assertivas. Nada assertivas. Quais são essas dicas, né? Olha, você não tem que mudar pelo outro. Você tem que ser do jeito que você é. Gente, não é que a gente tem que mudar pelo outro, mas quando a gente melhora em prol do outro, em prol do relacionamento, isso não é abdicar de quem você é.
e sim melhorar como pessoa em prol do seu relacionamento, em prol do seu parceiro. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, tem o hábito de criticar sempre, tem o hábito de ser sempre estourada, você não pode simplesmente se rotular como tal e simplesmente falar, não vou mudar, eu sou assim. Primeiro, a gente já falou aí outras vezes que a gente não é assim. Comportamentos são estados, né? A gente passa aí, são consequências de estados emocionais, mas são situações que a gente pode sim e deve mudar para melhorar quem somos e como somos no relacionamento, na vida. Isso é importante. Então, dizer assim, a gente acreditar que a gente é como a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, isso é um pecado, né? É uma heresia a vida da gente, porque a gente está aqui neste mundo para evoluir. E quando a gente fala evoluir, não é só evoluir para o relacionamento, para a pessoa, mas evoluir para a gente também, porque se você deixa de ser aquele ser reclamante, porque se você começa a se policiar, você passa a ser uma pessoa melhor. E ninguém ganha mais com isso do que você mesma. Então esquece essas dicas das amigas, muitas amigas, né, que são amigas, que têm boas intenções, mas que essas dicas não são assertivas. Dá gelo no companheiro, dá um tempo, morando em casas diferentes, isso não é assertivo. Porque para você reestruturar uma união, você dá um tempo, sair, você mora junto e se separar, isso é um erro gigante. Porque o que as pessoas saem? Por que as pessoas realmente, olha, vamos se dar um tempo, você fica na sua, eu fico na minha? Porque é mais fácil. Mas não quer dizer que seja o correto. É mais fácil, mas não é o correto. Porque quando se está em crise, vocês têm que ficar juntos, bater com essa crise de frente, enxergar o que desencadeou, encontrar soluções para isso. E nessas soluções, muitas vezes, tem sim alterações comportamentais. Às vezes você tem aí que fazer uma reestrutura na sua vida, até no seu trabalho. Porque, por exemplo, essa questão aí de trabalho, vou até pegar esse gancho. Olha, com essa questão da home office, muita gente trabalhando em casa, contrário do que se pensava, as pessoas que estão trabalhando em casa, elas estão trabalhando muito mais. Por falta de planejamento, por falta de saber impor os seus horários, né? Porque às vezes a mulherada, a galera tá em casa, né? Os homens estão em casa e os chefes não se ligam que, deu 18 horas, acabou o trabalho, né? Dentro aí do horário comercial, claro, cada um tem aí a sua realidade de trabalho, mas enfim. E aí você tem que se planejar e colocar essa situação de forma que você produza, que você entregue o que deve ser entregue no seu trabalho, que você faça o seu melhor no seu trabalho, claro, mas que você também entenda que você tem um relacionamento, que você tem uma família. Já, que é fácil falar, quero ver fazer. Eu sei que não é tão fácil fazer. Eu sei que muitas vezes é difícil você falar para um chefe, falar assim, olha, eu te respondo amanhã. Dica de vida, deu 18 horas, se não for algo assim extremamente importante, passa a não responder. Começa a ditar essa dinâmica. Porque o seu chefe, o seu superior, ele vai se tocar. E se você achar mais assertivo falar com ele, olha, eu estou em home office, estou cumprindo todos os horários, tem aí todo mundo não, mas muitos aí batendo o cartão online, né? Estou cumprindo meus horários, estou entregando, estou me dedicando. Não é o fato de eu estar em casa que eu esteja trabalhando menos, ao contrário, eu estou trabalhando mais, mas principalmente por isso, está todo mundo aí em uma situação diferente. Eu preciso ter o meu horário da minha vida particular, não dá. Então você tem que se coordenar com isso, porque às vezes essa falta de ordem no trabalho, de organização, de você priorizar a sua agenda, mas de uma forma assertiva na sua vida, você acaba se distanciando muito do seu relacionamento. E às vezes, principalmente quando a gente está em crise, às vezes a gente até acha que isso é sadio, que isso é bacana, mas não é. Como eu disse, quando a gente está em um relacionamento, em crise,
É aí que precisa da nossa presença. É aí que você vai precisar se atentar, tá bom? E já de cara, eu quero aí passar aí uma diquinha, um passo a passo, que eu sei que vocês amam, né? Para o relacionamento. Eu quero que você, quando puder, se puder agora, tudo bem, pegue um papel, uma caneta. Não vai digitar. Pegue um papel e uma caneta. Pega um papel e uma caneta. E eu gostaria que você trouxesse para você 3 pontos. Quinta-feira foram 5. 3 pontos que vocês precisam ter no seu relacionamento. Quinta-feira eu pedi aí, acho que foi quinta, né? 5 pontos no relacionamento entre você e seu companheiro. Vão trazer cada um 5 pontos para que estão aí em crise, que vocês precisam aí melhorar. Hoje é diferente. Eu estou pedindo 3 pontos que vocês enxergam como necessidade para o seu relacionamento, o que é preciso. Por que 3? Porque eu gostaria que vocês trouxessem um macro, que é de suma importância. Após você ter anotado isso, o que você vai pensar? Dentro da crise que vocês estão vivendo, quais desses três pontos que você anotou estão aí mais afetados? Os pontos que tiverem, as áreas que estiverem mais afetadas, vocês vão anotar, pensar, refletir o que vocês poderiam fazer para melhorar. Se vocês precisarem de ajuda com isso, eu acredito que se você pegar e começar a assistir os vídeos que estão postados, seja aqui nas redes sociais, no canal do YouTube, vocês terão aí muitas informações para ajudá-las com isso. E se não for o suficiente, me manda mensagem. Gente, vocês estão mandando muita mensagem no Messenger, né? No WhatsApp. Manda aqui aberto, porque outras pessoas podem ter as mesmas necessidades, as mesmas dúvidas, e aí eu acabo ajudando você e ajudando as outras pessoas também. Então, vocês vão levantar esses 3 pontos de necessidade. O que vocês precisam desse relacionamento? 3 pontos macro, no seu relacionamento, tá? E aí vocês vão verificar se a crise que vocês estão enfrentando nesse relacionamento, quais desses 3 pontos foram aí afetados, em que ponto e o que vocês podem fazer para melhorar. Quando vocês fizerem isso, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo passar aí para vocês. Por quê? Porque além de você começar a pensar, a racionalizar melhor, a contextualizar toda a situação que você está vivendo nesse relacionamento, você também vai começar a enxergar pontos em que, de fato, você precisa aprimorar no relacionamento, em você ou até no seu companheiro. Algumas situações que, de fato, não dependem só da gente e que aí vai caber aquela conversa. Eu, inclusive, já passei como você deve conversar, né? A maioria das conversas. Mas em breve vou passar para vocês como ter uma conversa mais decisiva, de um ponto mais central. O que eu quero dizer com isso é que às vezes você vai precisar chegar no seu companheiro e realmente ser clara em relação às suas necessidades, as quais estão deixando de ser supridas no relacionamento. E óbvio, dê a oportunidade para ele de também trazer quais são essas necessidades para ele no relacionamento que precisam ser supridas, tá? Mais afeto, cumplicidade, companheirismo, parceria, relação sexual, enfim, quais são esses pontos que são imensamente importantes e que vocês precisam e estão carentes aí nesse relacionamento. É importante nesse momento você passar o que está acontecendo, ok? Então, sim, como sempre, com muito respeito,
como sempre, falando como você gostaria que falasse com você, mas principalmente nesta questão, sendo muito pragmática, muito pontual, sem um apontamento direto, falando aí o que você sente em relação a essas necessidades e que sim, você espera que ele melhore em relação a isso, porque ele melhorando, isso vai melhorar aí no relacionamento, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu fiz aqui algumas anotaçõezinhas para eu não deixar de passar para vocês, e eu vou pontuando depois, agora que eu pedi para vocês fazerem essa dica. Uma delas é, logo no início eu comentei com vocês, né? É muito mais fácil a gente, quando está em crise, falar, nossa, eu tô fora, eu vou embora. É muito mais fácil do que vocês se colocar em disposição, à disposição, para você melhorar como pessoa, melhorar esse relacionamento. É muito mais trabalhoso, certo? Mas eu gostaria que você realmente refletisse e se perguntasse o que você quer desse relacionamento, o que está faltando nesse relacionamento, o que você pode fazer com isso que está faltando, o que você pode melhorar para que você supra aquilo que está faltando. E por último, não menos importante, o que o seu companheiro teria que melhorar, teria que fazer em prol desse relacionamento. Atenção. Atenção, isso é muito, muito importante que eu vou dizer. Dependendo da situação, se nessa altura, com tudo que você passar, o seu companheiro estiver irredutível, estiver, sabe, aquela, olha, eu gostaria que você, nessa conversa, eu gostaria que você prestasse um pouquinho mais atenção, porque você está sendo muito grosseiro, e, como eu disse anteriormente para você, essas grosserias, elas acabam me machucando, acabam me afetando. Se você perceber que o seu companheiro, ele não deu a resposta que você queria, ao contrário, ele ficou mais rude, não é nem mais rude, mas ele ficou assim mais calado, ficou um pouco irritado, não pense que isso é uma situação que ele está ignorando você, que ele não se importa. E sim, apenas um modo dele absorver essas informações. Porque diferente das outras conversas que você estava ali colocando só esses sentimentos, neste momento você está pontuando o que ele realmente precisa fazer para que esse relacionamento dê certo. E às vezes isso é difícil de gerir. Porque quando isso acontece, você praticamente está dizendo a ele, olha, essa é uma condição que você precisa fazer para que dê certo. Além de eu fazer a minha parte, além de nós fazermos, termos atitude para o relacionamento, essa situação é algo que você precisa trabalhar. E isso é difícil, às vezes, para o seu companheiro absorver. Ele demora. Tem alguns que vão demorar 2, 3 dias, outros vão demorar uma semana, mas enfim. Você vai prestar atenção como ele vai reagir dali em diante. Se aquilo que você falou, ele está absorvendo, ele vai começar a melhorar isso em atitude. Tá? Então, observe, se dê um tempo. Ok? Outro ponto de atenção que eu gostaria que vocês refletissem. É óbvio que vocês amam aí o parceiro de vocês. Mas eu tenho uma pergunta. Você o ama como um todo? Ou você o ama só nas qualidades dele? Você ama só as qualidades dele? Isso é importante. Isso tem a ver com aceitação. Porque é muito fácil a gente amar aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que nos agrada. Mas, como eu digo sempre, aqui somos seres errantes e, como tais, temos os nossos defeitos, temos os nossos pontos a evoluir e isso são constantes. Em nenhum momento da vida estaremos perfeitos.
Então, é muito importante que você comece a trabalhar algumas aceitações. Mais uma vez, isso não tem absolutamente nada a ver com se abdicar, com se oprimir. E sim com aceitar algumas características e absorvê-las de forma diferente. Eu vou dar um exemplo bem pessoal. Como eu já disse em outras vezes, o meu marido, ele tem uma personalidade muito forte. E ele, por costume, isso foi como eu digo, são os comportamentos, eles vêm ao longo. Então, por costume, ele é uma pessoa que todas as vezes, quando contrariada, ele explode. Isso é com tudo. É no trânsito, é com o nosso filho, é em tudo. Então, assim, quando então ele está assim, em uma fase de mais estresse, como óbvio, né? A gente já conversou sobre isso, isso aí fica mais forte ainda. Por algum tempo do nosso relacionamento, eu levava isso de uma maneira muito pessoal. Muito pessoal. Eu achava que todas as vezes que ele estava sendo grosseiro era porque ele não me amava. E como era tão frequente, eu achava isso. Até o ponto, óbvio, que a gente conversou diversas vezes, e até chegarmos àquela conversa assertiva, que foi ali a chavinha. Lembra que a gente conversou da conversa, como fazer uma DR, inclusive tem um vídeo aí. Então, quando tivemos a DR assertiva, né, quando deu certo, aí teve uma mudança comportamental. Ele melhorou muito. E nessa conversa eu também aprendi a enxergar que aquela ação e reação era simplesmente uma forma, um costume dele agir. Você fala, pô, Jaque, mas você sabe disso tudo, né? Gente, o fato da gente ter a consciência não significa que isso esteja aplicado na nossa vida. Às vezes a gente demora, por mais que tenhamos a consciência, o conhecimento, às vezes a gente demora para cair a ficha. Eu não fui exceção, eu passo por situações difíceis até hoje. Então eu comecei a absorver isso de forma diferente. Quando você começa a absorver, enxergar as coisas por uma outra vertente, você tende a sentir de forma diferente. Então eu passei de achar que era por falta de amor para enxergar de fato que isso era um déficit comportamental dele por conta de um costume que ele ainda não teve uma quebra comportamental. E aí aos poucos ele foi quebrando isso. Mas às vezes vai desencadear, alguma situação acaba desencadeando e vai lá e dá aquela escorregada, eu tenho que trazê-lo novamente. E por quê que eu tenho que trazê-lo? Aí também é um ponto importante. Porque as grosserias, para mim, gritar, ser grosseiro, sabe, né? Para mim é extremamente ofensivo. Eu acho isso desrespeitoso, me sinto desrespeitada. E eu entendi, eu parei e percebi que eu não tolero esse tipo de comportamento, que para mim é desrespeitoso, e para mim não importa o que desencadeou isso, se foi a infância, o que foi, mas que esse comportamento de fato é uma atitude desrespeitosa para mim e eu não aceito. Então é uma necessidade que é do meu relacionamento eu me sentir respeitada. E esta atitude me faz sentir desrespeitada. Então, eu tenho que chegar e ser clara. E não importa o que desencadeou, o que desencadeia. Como não é algo central só comigo, é um comportamento, então cabe a ele mudar esse comportamento. Tem aí meus vídeos, né, para assistir, mas enfim, ele vai trabalhando e vai fazendo essa quebra comportamental. Então, essa é uma necessidade do meu relacionamento. Mas, que como eu disse para vocês, que teve aí uma mudança minha de comportamento em como enxergar isso. Então, aí tem dois lados que eu quero que vocês se atentem. O primeiro lado é que lá atrás, em algum momento, eu comecei a enxergar de forma diferente. Olha, não é falta de amor. Passou um tempo e eu entendi que quando isso ocorre, mesmo eu ciente que não é falta de amor, então eu sei que ele me ama, isso é uma atitude que me deixa extremamente triste, porque me torna uma pessoa com um sentimento de desrespeito. Eu me sinto desrespeitada.
Então, isso chegou a um ponto que eu preciso passar para ele, passei para ele. E é assim que você deve pensar. Você vai abrir a sua cabecinha e analisar situações em que você sim vai, olha, eu preciso entender, enxergar esse comportamento do meu companheiro de uma forma diferente. E também passar a refletir, experimentar, deixar o tempo passar e ver que às vezes aquilo que você achou que poderia relevar, que poderia enxergar de uma forma diferente, mesmo enxergando de uma forma diferente, é algo que está de fato debilitando o teu relacionamento. Então você deve sim trazer isso como ponto de necessidade. Mas tem um outro lado. Qual é o outro lado? Quando você enxerga, você conversa, você enxerga com um olhar diferente, começa a entender esse comportamento do seu companheiro de uma forma diferente, enxergar que isso não é com você nem por você, saber relevar algumas coisas, você vai ver que muitas, mas assim, muitas dessas observações, desses pontos, você vai ver que, de fato, você ter enxergado de uma forma diferente fez uma grande mudança aí no relacionamento, tá? Uma grande mudança no relacionamento, ok? Outros pontos, lembra que eu falei aí de alguns pontos, né? Que eu gostaria, eu até fiz aqui uma colinha para mim, eu vou pegar aqui para não deixar de fora absolutamente nada, né? Muito importante aqui, que eu anotei aqui. Se você está infeliz, a responsabilidade é sua. Isso é verdade. Eu coloquei isso aqui porque até foi fruto de uma mensagem que eu recebi de uma cliente, que ela, não adianta o que eu fale para ela, ela realmente coloca, deposita no companheiro a responsabilidade de ser feliz. Eu abordei isso aqui no início, mas eu não coloquei isso dessa maneira tão pontual. Você tem a responsabilidade da sua felicidade e entender e delegar isso a ele, ao outro. Como eu disse no início, além de você abrir mão de fazer coisas para que você, ter atitudes para que você busque, tenha aí resultado em relação à sua felicidade, você vai se frustrar grandemente, porque você vai depositar nele uma expectativa que vai gerar frustração, porque essa responsabilidade é dele. Então, vale a pena aí, como eu disse, você ver aí o cenário da sua vida, quais são essas necessidades que você precisa na sua vida, precisa nesse relacionamento, e trabalhar nelas, e sentir, ver a mudança, e sentir o que você precisa mudar mais, trabalhar mais, para se sentir uma pessoa feliz. Eu, inclusive, tenho um vídeo também de como ser feliz, como potencializar a felicidade. Aliás, tem mais de um. Outro ponto, né, que eu coloquei aqui. Já tinha passado para vocês desenvolver a tolerância, acabei de falar, mas é o seguinte. Faça, de fato, o máximo dentro desse relacionamento por um período. Faça o máximo para que você, numa situação de término, não olhe para trás e fale, mas se eu não tivesse deixado passar isso, se eu tivesse feito isso ou aquilo. Eu comentei com isso aí no início para vocês, mas eu quero trazer aí novamente, né? Outra coisa aqui que eu anotei aqui, né? Coloquei assim, faça o que você fazia e haja como você agia no início do relacionamento. Por que eu coloquei esse ponto? Porque até como eu já coloquei ali não, também em outro vídeo, a gente vai deixando o relacionamento ficar morno, né? Amornar, a gente vai deixando ele esfriar, a gente vai deixando de nos policiarmos no relacionamento. E eu costumo dizer que se nós não nos policiarmos, nós somos monstros. Porque a gente precisa se policiar para sermos generosas, para sermos tolerantes, para sermos mais amigas, para sermos parceiras, para não sermos egoístas. Nós precisamos nos policiar para sermos pessoas melhores constantemente. Então,
você se policia para que você comece a agir de novo como você agia no início. Ok? Hoje eu falando com uma amiga e agora também minha cliente, eu passei para ela exatamente isso, eu estava conversando com ela minutos antes de iniciar esse vídeo, falando com ela justamente isso, o que você fazia no início, qual era o seu nível de tolerância, que hoje você não faz e não está tendo. Quais são os comportamentos que você tinha antes, que hoje você não está tendo, obviamente, estou me referindo aos comportamentos positivos. Né? Então, haja com o seu companheiro como se vocês estivessem no início. Isso não tem a ver com que você não enxergar o problema, e sim você começar a ter essas mudanças comportamentais para que você vá, aos poucos, salvando o teu relacionamento. Ok? E por falar nisso, tem um vídeo dos 3 pilares. Os 3 pilares que são aí os três principais pilares para um relacionamento feliz. Veja esse vídeo. O seu casamento está em crise, é importantíssimo. Ok? Não vou dar a dica de quais são. Vai lá e busca aí esse vídeo. Outra anotação que eu coloquei aqui, até quando eu raciocinando isso, de você agir como você agia antes, é: se você puder, faça programas a 2. Já que como eu vou poder? Crie situação para você ficar a sós com o seu parceiro. Mas não é a sós você no celular e ele na televisão. Isso não é ficar junto. É fazer ali um belisco, um petisco diferente, ou pedir alguma coisa, abrir um vinho, para você que não bebe, um suco especial, compartilhar um momento a 2, se arrumar para isso. Ah, mas ele vai estar lá no sofá jogado. Não importa, faça você. Não estou falando para você estar ali de social na sua sala, não é isso. Mas se arrumar para estar lá. E, inclusive, tem aí, né, para a gente se cuidar, não só para o relacionamento, mas para a gente. Mas aproveite aí essa oportunidade para ficar ainda mais bonita para o seu companheiro, para você. Então, desenvolva, crie situações para que você tenha momentos a sós, românticos com o seu parceiro. Isso faz parte aí de você resgatar, sair da crise. Um ponto importante: embora o seu relacionamento esteja em crise, embora você esteja passando por uma crise, não significa que você tem que focar na crise. Foque no que você pode fazer em prol desse relacionamento, que você pode melhorar de fato. Se você tomou a decisão que você quer e está disposta a passar pelo processo, foque em fazer a sua parte com empenho, com afinco e faça. Faça tudo o que for possível para realmente você aí salvar o seu casamento. E eu aproveito para dizer que em breve, nós teremos um dia dedicado. Será um dia de imersão para salvar o seu casamento. Muito, muito, muito importante para você que está aí passando por crise. Então, se você não me segue, me siga. Se você não está no meu canal, vai lá e se inscreva no meu canal e ative as notificações para você estar bem aí, atenta a esse dia que será incrivelmente 100% online, 100% gratuito. Será aí um período, eu estou pensando, mas um período inteiro dedicado com muita informação para você, tá? Uma verdadeira imersão. Outra coisa que eu coloquei aqui, olha só, importante, peça o teu papelzinho. Cada casal tem a sua dinâmica, tem o seu código. Eu costumo dizer que é o seu código, a sua senha. Então, cuidado com os conselhos de outros que não são profissionais, de outros que são seus amigos, parentes que querem ajudar, mas dão dicas equivocadíssimas, como eu disse no início, dar gelo, ficar distante. Isso não vai ajudar em nada. E o que acontece também? Às vezes o que funciona no relacionamento
dessa sua amiga que te deu a dica, desse seu amigo, pode não funcionar no teu relacionamento, porque cada um tem o seu código. Não compare o seu relacionamento com o relacionamento do vizinho, porque cada relacionamento tem o seu código. Foque no teu relacionamento. Se você está vivendo uma crise no seu relacionamento, foque em você e foque no relacionamento. É isso que você precisa fazer. Tá? Então você vai, recapitulando, focar em você, focar no seu relacionamento. Você vai levantar quais são os pontos de necessidades que você precisa ter nesse relacionamento e quais estão sendo demasiadamente atingidos por esta crise. Você vai trazer com o seu companheiro quais são os pontos que vocês de fato precisam melhorar nesse relacionamento. E por último, não menos importante, eu convido a vocês a fazer um alinhamento de objetivos. Quais os objetivos você e o seu companheiro têm, individual, e que precisam ser unificados? Porque quando se é um casal, ainda que tenhamos aí sonhos, aspirações diferentes, nós precisamos unificar. É muito difícil viver um sonho sozinho. É muito difícil quando se está em uma relação. Então, levante aí quais são os seus objetivos de vida e alinhe com o seu companheiro, tá? E, não menos importante, por último, busque ser feliz. Busque estar bem consigo mesmo. Busque melhorar em você pontos que você sabe que precisa melhorar. Faça um profundo autoconhecimento. Veja como é o seu comportamento no seu dia a dia, como são suas ações, como são as suas reações. Anote e melhore-as. Já que eu não consigo mudar, consegue-se e tem também um vídeo para você quebra de comportamento. Você tem como mudar porque você não nasceu assim. Você adquiriu esse hábito comportamental e você pode quebrar com esse hábito comportamental e refazer novos comportamentos. É só insistir, insistir. Se você não fizer a sua parte, você não vai salvar o seu casamento. Se você ficar de braços cruzados e esperando que o tempo faça isso, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é um belo pé na bunda. Então, preste atenção. Se você não melhorar isso, ainda que você separe, que você não tenha mais esse companheiro, quando você estiver em outro relacionamento, você vai levar esse mesmo problema seu comportamental, esses mesmos problemas. Essas mesmas atitudes que, ao longo, contribuíram, não foram exclusivas, mas que contribuíram para a crise do relacionamento. Não adianta você colocar que a crise do relacionamento é 100% do companheiro. Porque não é verdade. Mesmo porque eu já falei para vocês, é a forma de você absorver extremamente importante, faz uma grande diferença na vida.